O que muda nas regras de emissão dos CRIs, dos CRAs, das LCIs e das LCAs? E qual o impacto dessas mudanças para nós investidores? Ainda valerá a pena investirmos nessas opções de renda fixa? Será sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, meu nome é Miguel Ibiapino, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. No início do mês de fevereiro, nós tivemos mudanças significativas nas regras de emissão dos CRIs, dos CRAs, das LCIs e das LCAs, que já começaram a impactar na rentabilidade desses títulos. Segundo as novas regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, somente empresas de fato ligadas ao setor imobiliário e ao agronegócio poderão de fato emitir novos títulos de CRIs e CRAs, pois o que estava ocorrendo no mercado eram empresas que não tinham lastro nesses segmentos da economia e pelo fato desses títulos serem isentos da tributação do imposto de renda, emitirem no mercado CRIs e CRAs. E para que você possa entender bem esse assunto, nós explicaremos de maneira detalhada sobre cada um desses títulos, começando os nossos estudos pelos CRIs e pelos CRAs. Mas antes disso, eu quero pedir, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata os nossos próximos conteúdos. E eu convido você também a se inscrever no nosso perfil no Instagram, miguel.ibiapino, onde nós postamos diariamente um conteúdo sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e a construção de um sólido projeto de investimento. Vamos então começar os nossos estudos falando sobre os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de crédito de renda fixa emitidos por empresas privadas através de securitizadoras com o objetivo de antecipar os seus créditos futuros de financiamentos imobiliários ou de aluguéis. Funciona da seguinte maneira: imagine o proprietário de um grande empreendimento imobiliário, dono de vários galpões logísticos com contratos de locação de 10 anos. Desejando ampliar os seus negócios, ele precisa de capital. Então, ele procura uma empresa securitizadora para emissão de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, dando como garantia o futuro recebimento dos aluguéis destes contratos de longa data que ele possui em relação aos seus galpões logísticos. Esses créditos futuros, esses recebíveis futuros, eles serão acrescidos de uma taxa fixa de juros e mais IPCA. Então veja que o nome do investimento é muito apropriado, Certificado de Recebíveis Imobiliários, pois ele terá como garantia esses recebíveis futuros, fruto ou de contratos de locação ou de financiamentos imobiliários. Esses títulos, os CRIs e os CRAs, eles são conhecidos como títulos corporativos, pois eles são emitidos por empresas privadas e não por instituições bancárias. E além da vantagem da isenção do imposto de renda, eles também têm a isenção do IOF, caso você venha fazer o resgate do título antes de 30 dias do seu investimento. Mas uma observação: esses títulos, como eles são emitidos por empresas privadas e não por instituições bancárias, eles não são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil por CPF e por instituição bancária, diante de eventual falência do banco. Então é um fato: se essa empresa emissora desse CRI, desse CRA vier a falir, o investidor ficará a ver navios. Então, antes de você investir nesses títulos de crédito, é interessante que você verifique a classificação desse emissor. No caso dos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, o raciocínio da emissão desses títulos segue o mesmo racional dos CRIs. Só que a garantia desses recebíveis futuros dos CRAs estarão atrelados ao agronegócio, como, por exemplo, a venda de safra futura com um pagamento parcelado. E voltando à polêmica que fundamentou a mudança nas regras de emissão desses títulos, o que estava ocorrendo no mercado é que, como esses títulos eles são muito lucrativos em razão da isenção do imposto de renda, empresas que não tinham nenhum lastro com o setor imobiliário ou com o agronegócio estavam aproveitando brechas nas normas para fazer a emissão de CRIs e de CRAs. Um exemplo disso foi a emissão de CRAs pelo Burger King, que não é uma empresa do agronegócio.
E a justificativa da empresa foi que a emissão desse título se destinava à aquisição de capital para a compra de carne para sua rede de fast food. Uma operação que seria muito mais rentável para a empresa em razão da isenção do imposto de renda dos CRAs do que se a companhia emitisse debêntures. Agora vamos falar das LCIs e das LCAs. E diferente dos CRIs e dos CRAs, esses títulos são emitidos por instituições bancárias, com o objetivo de obter capital para financiar o setor imobiliário, no caso das LCIs, e o setor do agronegócio, no caso das LCAs. Então, ao você investir numa LCI, numa LCA, você está ao mesmo tempo financiando esses segmentos da economia. E como esses títulos são emitidos por instituições bancárias, eles são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E aqui segue uma dica valiosa sobre o FGC, preste atenção nesta orientação. Se você tem muito dinheiro para investir na renda fixa, não coloque mais do que R$200 mil por investimento em determinada instituição bancária, até para que você tenha margem para a rentabilidade. Pois se você colocar R$250 mil numa LCI e esse banco vier a falir, toda a rentabilidade que ultrapassar aquele limite de R$250 mil, você irá perder. Então, seja inteligente e utilize essa regra ao seu favor. Assim como os CRIs e os CRAs, as LCIs e as LCAs também são isentas do imposto de renda. E como o prazo mínimo de resgate desses títulos é bem elevado, eles também não sofrerão a incidência do IOF, que só incide caso você faça o resgate dos seus investimentos antes de 30 dias. Inclusive, no que diz respeito ao prazo de carência, essa foi uma mudança que ocorreu com as LCIs e LCAs, que antigamente tinham prazo de carência de 90 dias. Agora o prazo de carência ficou de 9 meses, no caso das LCAs, e de 12 meses no caso das LCIs. Inclusive, vale aqui destacar que quando o prazo de carência era de 90 dias nesses investimentos, muitas pessoas optavam em colocar a sua reserva de emergência numa LCI ou numa LCA em razão da boa rentabilidade desses títulos em comparação a outros investimentos de renda fixa. Algo que eu nunca julguei muito prudente, pois na minha visão, reserva de emergência deve ter como foco segurança e liquidez, e não a rentabilidade. Agora que o prazo de carência desses títulos se alterou, o mínimo agora é de 9 meses no caso de uma LCA e de 12 meses no caso de uma LCI, agora mesmo que na minha visão isso se tornou uma grande imprudência você colocar sua reserva de emergência nesse tipo de investimento. Mas como essas mudanças irão refletir no mercado? Será que nós teremos uma diminuição na emissão desses títulos e, consequentemente, uma diminuição na sua rentabilidade? Na verdade, isso já está ocorrendo. Como agora a emissão de CRIs e de CRAs está restrita a empresas que de fato estejam atreladas ao setor imobiliário e ao setor do agronegócio, a emissão de títulos já diminuiu no mercado. E com a diminuição no número de emissão de títulos de CRIs e de CRAs no mercado, nós temos uma consequência natural. Nós temos uma diminuição na disputa de rentabilidade desses títulos para atrair novos investidores. É curioso esse raciocínio, mas é assim que funciona. Nós temos uma diminuição na emissão desses títulos, consequentemente, nós temos uma diminuição na disputa por investidores dentro do mercado para atrair novos investidores para esses títulos e, consequentemente, nós temos também uma diminuição em sua rentabilidade pela baixa disputa. E temos ainda um efeito cascata, os demais investimentos de renda fixa que não terão essa necessidade de entregar cada vez mais rentabilidade para se aproximar dos CRIs, dos CRAs, das LCIs e das LCAs. Então é muito provável que nós tenhamos um efeito cascata na diminuição de rentabilidade dos títulos de renda fixa. Miguel, isso quer dizer que o investimento nesses títulos não valerá mais a pena? Não, longe disso. Trata-se apenas agora de uma adaptação a uma mudança de mercado. Creio que dentro do universo da renda fixa, esses títulos continuarão sendo os mais atrativos, pois continua em vigor a isenção do imposto de renda para os CRIs, para os CRAs,
para LCIs e para LCAs. E lembre-se que a renda fixa ainda tem o seu papel dentro da nossa carteira de investimento, não só para a construção de nossa reserva de emergência, é claro, dentro daqueles investimentos que tenham mais liquidez, como de repente um CDB de liquidez diária, e também para objetivos de médio e curto prazo, até 5 anos, como por exemplo você investir para pagar uma faculdade no exterior para o seu filho ou para aquisição de um bem imóvel ou imóvel. Então, em resumo, a renda fixa continua tendo o seu papel relevante dentro de um projeto de investimento. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like e coloque aqui embaixo nos comentários quais desses investimentos você já tem em sua carteira. CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.